Mesmo após o conflito final da história de Lázaro Ramos, a internet ainda anda dividida, entre aspas, é claro. As pessoas que estão sendo sinceras em suas intenções para neutralizá-lo, bom, assim o tiveram. Ele foi neutralizado exatamente porque se fosse preso fugiria. E se não fosse baleado, provavelmente conseguiria escapar. Mas pessoas que se fazem como paladinos justiceiros, e principalmente hipócritas, irão dizer que ele definitivamente foi injustiçado pela violência policial. Até quando criminosos não poderão mais ser vítimas, entre aspas, dos policiais que estão apenas fazendo o trabalho para proteger a maioria da nação? É claro que sempre existirão certos policiais corruptos, mas até quando a polícia vai ser vista como vilã? Olá, eu sou o PHD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana eu vou estar falando aqui sobre a endemonização, a vilanização, ou como você queira chamar o termo que a gente vai estar criando aqui para falar que policiais são vistos como vilões. Principalmente com o que vem acontecendo, por exemplo, com o caso do Lázaro ali, ou o estopim que marcou Black Lives Matter nos Estados Unidos e ao redor do mundo, em que a violência policial acontece e, obviamente, é uma exceção, mas acaba sendo visto como regra, já que muita gente não entende exatamente como deveria ser a conduta policial e o que exatamente vai com ou contra ela. Então, se você já gostar de temas assim de vídeos que façam que você entenda um pouco mais sobre por que as pessoas pensam umas coisas estranhas, no geral, ou tenha preconceitos que iriam contra a própria conduta daquele departamento, vamos dizer. Bom, a primeira coisa que eu tenho que deixar clara aqui é que não é toda a polícia em si. O que, bom, no Brasil principalmente, o que tem muito preconceito, assim, falando que são violentos demais coisas, é a PM. E bom, como obviamente é militar, então é subordinada ao exército, isso faz com que ela não seja realmente uma polícia. Ela é meio que uma força armada subordinada ao país, mas não necessariamente à polícia. Já que vocês entendem um pouco mais. Por causa disso, por exemplo, é que a polícia militar ela é bem limitada em certas coisas. Por exemplo, ela não tem poder para, por exemplo, conseguir mandatos de busca, apreensão, prisão. Também não pode e não deve, por exemplo, fazer investigações somente por ela. Ela até pode, por exemplo, ser a força-tarefa que vá para a busca e apreensão, mas, por exemplo, pela investigação da Polícia Federal. Então, se ela não for exatamente, nossa, tem um bandidão aí que precisa ser preso, por que ela fica aí nas ruas? Porque como ela não pode investigar, como ela não pode realmente analisar, não tem uma inteligência por trás, no sentido até de analítico, forense, melhor dizendo, ela depende, bom, para, por exemplo, prender traficantes, principalmente esse lance de drogas, assim, ela depende bastante da prisão em flagrante, por isso que ela sempre vai estar nas ruas, às vezes ela vai estar indo a bairros mais marginalizados e ele procurando gente que supostamente seria traficante. Bom, aí começa. A primeira coisa que já vai a polícia meio que fazer com o vilão é que de certa forma eles estão meio que procurando. Mas num sentido que, tipo assim, de certa forma tá certo eles estarem procurando coisas que obviamente são ilícitas aí de acordo com a lei. Mas a forma é meio que é como se eles não estivessem procurando para fazer com que as drogas parem de se proliferar e por aí vai, e tirar realmente potenciais traficantes do mercado. E sim para que procure gente para ser presa. Pelo menos é isso que eles aparentam e é o que consequentemente faz com que as pessoas achem que os policiais são agressivos, meio que brutos e que realmente querem causar o caos ali. Outra coisa ali é a Lei 11.343, a famosa Lei das Drogas. E nela, de certa forma, mostra que, para diferenciar de uma pessoa que foi encontrada com drogas, se ela é traficante ou se ela é usuário, é basicamente a situação social, vamos dizer, porque até tem parâmetro por quantidade, mas ele não é levado tanto em consideração. Tá falando ali na lei umas coisas ou outras sobre status social, sobre condição financeira e blá blá blá, mas no geral é basicamente se uma pessoa é encontrada com drogas na favela, ela é traficante, se é num subúrbio ali, ela é provavelmente usuária. Só isso já serviu de muita gente usar como argumento para falar sobre, por exemplo, desmistificação de todo marginalizado é bandido e por aí vai, assim como certas coisas de legalização das drogas, uns vídeos estranhos sobre ANCAP e quem sabe até desmilitarização da polícia e por aí vai. Bom, o mundo é muito louco, né?
Mas o mais importante disso tudo aí também é que é a perspectiva das pessoas que ali moram, por exemplo, das pessoas marginalizadas. Muita gente tem algum amigo, parente e tal, que defenda do tráfico, do crime, como ganha-pão e talvez até, quem sabe, o luxo que possui. E, de certa forma, a criminalidade é imposta como parte da cultura. Se isso não fosse verdade, não haveria tantas letras de, por exemplo, rap e funk falando sobre, que geralmente são estilos de música de pessoas mais marginalizadas, feitas por pessoas marginalizadas. As próprias músicas ali do Emicida contam tanto de merda que ele já teve que passar. Outra coisa é a famosa favelação da sociedade, em que pessoas que geralmente são marginalizadas têm cada vez mais espaço para falar e acabam revelando um pouco mais da sua perspectiva, e a perspectiva deles, exatamente pelo ponto anterior, é que muitas vezes os policiais dão medo nessas pessoas. Claro, justamente também tem o preconceito base que se tem com pessoas marginalizadas, mas também tem esse fator aí. O último ponto que eu venho trazendo aqui, junto com, por exemplo, a perspectiva e até estar na moda, as pessoas mais marginalizadas, coisas de criminosos estarem na moda, como, por exemplo, muitas letras de funk que falam sobre o crime. Enfim, toda a cultura mais marginalizada, realmente, está fazendo a gente perder um pouco dos nossos princípios, em que faz com que a gente valorize mais pessoas assim. Não exatamente marginalizadas no geral, mas pessoas más, criminosos, como se eles estivessem certos. Seja desde o bandidão aí de novela até mesmo políticos que estão roubando milhões aí e as pessoas acham certo, porque pelo menos ele admite que está roubando, alguma coisa parecida. Esse é um ponto um pouco mais filosófico, mas é triste e comprova realmente que a gente está endemonizando a polícia porque parece que as pessoas más estão certas. E, bom, cada vez menos parece que vale a pena, né? Mas não desista, eventualmente algo vai acontecer e o jogo vira. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para mais gente aí que talvez esteja falando alguma besteira em rede social sobre o Lázaro ter sido vítima de polícia. E, bom, lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. E quem sabe esse caminho não leva a um mundo em que a gente consiga parar de ver as coisas como aquelas imagens deturpadas que a gente acha que elas têm por causa de muitas vezes até mesmo a nossa imaginação. E até semana que vem.